Obras espalhadas por todo o Brasil. Profissionais que começam e se empenham e logo em seguida perdem o emprego. São as obras do governo federal, municipal ou estadual que simplesmente param. Obras públicas. Esse é o tema do CJC News reportagem de hoje. Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Reportagem. Vamos hoje falar sobre obras públicas. Tem alguma próxima à sua casa? Você vai para o trabalho e vê lá aquele prédio que começou, criou uma expectativa em todo mundo e do nada, parou. Não tem mais nenhuma poeirinha de obra. Pois é, a paralisação de obras públicas é um problema frequente no Brasil e traz sérios prejuízos sociais, econômicos e estruturais para as cidades. Segundo o painel desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, até 2024, mais de 11.900 obras estavam paralisadas e olha que elas eram financiadas com recursos federais. Veja só. A paralisação de obras públicas é um problema crônico no Brasil, que atravessa diferentes governos e gestões. Escolas, hospitais, unidades habitacionais, rodovias e creches, bem como ginásios e centros comunitários, projetos que poderiam transformar a realidade local, muitas vezes acabam abandonados, se deteriorando com o tempo e se tornando símbolos da má gestão pública. O painel de obras paralisadas mostra que mais de 10 bilhões já foram gastos em construções não finalizadas, sendo necessário mais de 20 bilhões para suas conclusões. As causas da paralisação de obras são diversas e, na maioria das vezes, ocorrem por uma combinação de falhas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Entre os principais motivos estão deficiências no projeto básico e executivo, problemas licitatórios e contratuais, inadimplência e interrupção de repasses, abandono por parte da construtora, judicialização e entraves legais e questões técnicas ou ambientais não previstas. Isso tudo gera uma série de impactos negativos, tanto para o poder público quanto para a população. Desperdício de dinheiro público, carência na prestação de serviço à população e riscos à saúde e ao meio ambiente são alguns dos muitos problemas causados por obras públicas abandonadas. A Confederação Nacional de Municípios mapeia o cenário há décadas e os dados divulgados são alarmantes. São cerca de 3.119 obras inacabadas, mais de 3 bilhões de impacto financeiro. 3 bilhões de impacto, gente. Olha, o estudo aponta a necessidade de mais esforço, especialmente do governo federal, no sentido de avaliar as razões principais que levam à não continuidade do empreendimento público. Isso com o objetivo de identificar e empreender medidas para mitigar essas causas, monitorar o empenho e o desempenho geral da execução de obras com recursos federais, de forma a prevenir a não conclusão de importantes empreendimentos para a educação municipal e o desperdício de recursos públicos. Olha, quando uma cidade fica sabendo de um projeto de construção de um hospital, eu fico imaginando os sonhos e expectativas da população. A gente vai conseguir resolver nosso problema aqui, vai estar aqui mais perto. Olha, a gente vai ter uma especialidade, um hospital grande, vai ter de tudo. E aí, investe-se dinheiro. Abre-se licitação e uma construtora ganha a licitação. Faz um contrato, ela começa a realizar a obra. Aí, do nada, tem os percalços. Vai precisar de mais tanto porque a gente não sabia disso. Como é que não sabia? Não tem uma pesquisa, uma avaliação de terreno, de materiais, de custos? Não tem todo um planejamento? Não sabia. A gente precisa de mais dinheiro. Aí, do nada, aplica-se mais dinheiro e também, do nada, para a obra toda. Não. A construtora abandona. Aí eu fico pensando, vai a gente abandonar o pagamento de uma prestação? O que acontece?
Nosso nome fica sujo, a gente fica preso aí com CPF, a gente não consegue mais fazer nada na vida, a dívida só aumenta, e não vem com essa que em 5 anos caduca, porque muita gente está caducando e a conta não caduca. E você não tem mais credibilidade. Agora, essas construtoras abandonam serviços assim e fazem aquele típico... essa construtora faliu, aí vem uma outra com os mesmos donos, um outro nome, outro CNPJ, e vai para outra licitação. Gente, não tem como, não dá para acreditar nessa cegueira toda. Agora, a empresa, a construtora que assumiu e não parou, e não terminou, ela devia ser responsabilizada. Então, devolve o que recebeu para a sociedade, porque foi o dinheiro do povo que foi tirado. 11.900 obras paralisadas. Quantas pessoas estariam sendo atendidas? Quantas crianças e adolescentes ensinados? Quantas universidades poderiam ter sido construídas? E simplesmente parou. Aí vira, sabe o quê? Um elefante branco. Tem muitos monumentos aqui no Rio que são elefantes brancos. Mas tem alguns que terminaram, estão lá em obra, estão em operação. Mas e os outros que estão parados? Quem dá conta? Ninguém, né? E o povo pagando. Vamos para a nossa nuvem de palavras. Joga aqui. Obras públicas, a palavra em destaque, mas tem, olha, paralisação, inacabadas, foi o que a gente acabou de falar, defraudamento, licitações e medidas, superfaturamento, isso é muito comum em obras públicas, medidas, eficiência, planejamento, parece que a gente, é engraçado, que cobram que a sociedade tem que ter planejamento familiar, mas não se faz planejamento de Estado. Incrível, né? Vamos lá, contratos, fiscalização. Vamos falar sobre esse aqui, olha, das obras públicas. Vamos falar sobre quando a obra começa. Será que eles conseguem mostrar para a sociedade o que a sociedade precisa e quer ver? Olha, a transparência e a fiscalização de obras públicas são fundamentais para o bom uso dos recursos públicos e para a prevenção de desperdícios e irregularidades. Olha, gente, no Brasil, órgãos como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União têm papel central nesse processo, atuando com auditorias, inspeções e monitoramento constante de contratos e prazos. Essas instituições também disponibilizam dados e relatórios ao público, promovendo maior controle social. Veja só. O acesso às informações por meio de plataformas digitais, como o Portal da Transparência e o painel de obras públicas do Tribunal de Contas da União, tem permitido que qualquer cidadão acompanhe o andamento de construções financiadas com verba pública, como escolas, hospitais, estradas e unidades habitacionais. Esses sistemas informam valores investidos, prazos previstos, status de execução e eventuais irregularidades encontradas. No entanto, a linguagem técnica e a dificuldade de navegação em alguns desses portais ainda são obstáculos à ampla participação popular. A presença da sociedade no controle das obras públicas tem se mostrado cada vez mais relevante. Movimentos comunitários, organizações da sociedade civil e conselhos locais têm pressionado por mais clareza nos contratos e mais fiscalização dos canteiros de obras. Apesar dos avanços, especialistas apontam que ainda há muito a melhorar. A falta de padronização dos dados divulgados, a fragmentação das informações entre diferentes esferas de governo e a ausência de punições efetivas em casos de irregularidades continuam sendo gargalos. Além disso, muitas obras seguem paradas ou atrasadas sem explicações claras à população. Bom, gente, para fortalecer a fiscalização e garantir que as obras sejam concluídas com qualidade e dentro do prazo determinado, é essencial que os governos invistam na capacitação de servidores, na modernização dos sistemas de controle e também no estímulo à participação da sociedade. Transparência não é apenas uma obrigação legal, mas é um direito nosso de cidadão e um instrumento essencial para a boa gestão pública. Não adianta fazer a coisa encoberta. Tem que anunciar para todo mundo.
Tem que falar quanto está gastando, no que está gastando. As pessoas precisam saber. Sabe por quê? Porque se a gente pegar o dinheiro e gastar de qualquer jeito, você não vai querer saber. A Receita Federal não quer saber quanto você ganha, com que você ganha e tudo mais para fazer lá a devolução. Por que não pode ser ao contrário? Tem que ser, é lei, tem que ser. Mas, às vezes, dá umas escapulidas, né? Agora, tem uma coisa. Existem algumas esferas de trabalho, né? O governo federal, a União, que é o país inteiro, mas tem obras que são estaduais. Estado de Goiás, é o governador de Goiás que comanda. E tem as cidades, os municípios, a obra municipal, que são as cidades, os prefeitos das cidades é que coordenam. Então, tem obra que está na sua cidade, mas é da União, é do governo federal. Tem obra que está na sua cidade, mas é do Estado. Por exemplo, Estado de São Paulo, mas está na cidade de São Paulo, né? Mas é o governador, é o Tarcísio que cuida. Então, assim, esses estágios, essas esferas, federal, estadual e municipal, elas deveriam ser mais integradas. Em que sentido? Se a empresa no municipal falhou, ela não pode ganhar a licitação no estadual, muito menos no federal, que é mais dinheiro ainda. Se falhou no federal, perdeu para tudo. Se falhou no municipal, perdeu para tudo também. Sabe por quê, gente? Porque é o dinheiro dos nossos impostos. É o que você paga de imposto de cada produto, cada serviço, cada compra online, cada pãozinho que você compra, você paga imposto. E esse imposto é o que consegue pagar essas empresas que ganham as licitações para fazer essas obras públicas que param assim do nada. A fiscalização precisa ser eficiente. Mais do que a fiscalização eficiente, a punição precisa ser real. Olha, essas obras todas que estão espalhadas pela cidade, você pensa que não, mas impacta a nossa vida no dia a dia. A realização de grandes obras de infraestrutura, como construção de metrôs, viadutos, rodovias e conjuntos habitacionais, costuma gerar mudanças significativas na rotina da população. Ao mesmo tempo em que prometem melhorar a mobilidade urbana, o ir e vir, carros, ônibus e impulsionar também o desenvolvimento. Esses projetos podem provocar transtornos temporários, como interdições, barulho, trânsito e até desapropriação. A mobilidade urbana é um dos principais focos dessas intervenções. Obras como corredores de ônibus, como aqui o BRT no Rio de Janeiro, linhas de metrô e ampliação de vias, visam reduzir o tempo de deslocamento e melhorar o acesso a diferentes regiões da cidade. Quando bem executadas, essas melhorias têm impacto direto na qualidade de vida, no acesso a serviços e no dinamismo econômico local. Por outro lado, a realização das obras nem sempre ocorre sem prejuízos para os moradores. Em muitos casos, as famílias precisam deixar suas casas por conta de desapropriações. A gente compra essa casa aí, porque aqui a gente vai precisar para passar rodovia e tudo mais. Só que paga um valor que ela não consegue comprar uma outra casa no mesmo porte. E aí vai para outro lugar e ó, só Deus sabe para onde vai. Apesar de haver indenizações previstas em lei para essas casas, por exemplo, o processo pode gerar insegurança e descontentamento, especialmente quando não há diálogo claro com a população afetada. Olha, durante a fase de execução, também são comuns os transtornos temporários, como interdições de ruas, barulho, poeira e alterações no transporte público. Aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, quando começaram a mudar, a perimetral saiu, né? E fez lá uma mudança toda no trânsito. Olha, ainda bem que eu não ia para o centro da cidade com frequência. Até hoje, quando eu vou, me perco. Porque é tudo diferente, mudou tudo. A obra acabou, mas continua ainda difícil. Para mim, continua difícil. Essas mudanças, embora passageiras, exigem adaptação e paciência dos cidadãos. Em contrapartida, as obras movimentam a economia com a geração de empregos diretos e indiretos, especialmente nos setores da construção civil e do comércio local. O serviço local, o comércio local é bem ativo, principalmente porque os trabalhadores às vezes compram quentinha, água, refrigerante, compram alguma coisa ali para poder levar para casa.
Por quê? Está trabalhando, tem um dinheirinho, vou poder, né, comprar aqui uma camisa, levar um negócio para as crianças. Aí facilita, cresce, desenvolve. Mas bom seria se pudéssemos ser mais ágeis. Eu fico vendo na internet umas cidades que constroem pontes em poucos dias. Acessos de uma parte a outra da cidade assim, ó, em finais de semana. Falei, meu Deus, por que a gente não importa isso? Esse conhecimento, essa tecnologia, essa maneira de fazer as coisas. Seria bom, hein? Já pensou? Você sai do trabalho sexta-feira, chega em casa, quando você volta na segunda, o trânsito deu uma melhorada, assim, você não pega mais esse trânsito. Gente, trânsito de segunda-feira, de manhã, e sexta-feira, finalzinho da tarde, início da noite, são 2 momentos que você gostaria muito de se teletransportar. Porque é horrível o trânsito, não é não? Você fica 2, 3 horas, às vezes, preso no engarrafamento. E é muita gente. Não é porque tem acidente, não. Graças a Deus que... Tomara que não tivesse... Bom seria se não tivesse mais acidente nenhum. Mas não é por acidente. É pela quantidade de carros, ônibus, e não tem estrada, rua suficiente. Vamos seguir aqui, gente. Olha só. O governo usa bem o dinheiro para fazer obras para a população? Foi essa a pergunta que a gente fez para as pessoas na rua. Vamos ver. Acho que sim. Porque, como eu falei, melhorou muito, muito, muito o município. Tipo, a gente andava, era o tempo todo tendo que trocar pneu, porque era muito esburacado, muito largado. A gente vê a melhoria nas calçadas, tipo, eu moro na Vila da Penha, mudou as calçadas todinha da minha rua, todas, estão calçadas novas. Tanto o asfalto também, a gente, tipo, vê, sem estar na hora de fazer manutenção no carro, eu acho que tem usado sim. Não. Na verdade, poderia ser mais bem empregado, mas eu acho que eles não usam bem. Eu acho que falta investimento e falta principalmente a fiscalização desse dinheiro, porque a gente nunca sabe se realmente o valor que eles dizem que estão gastando está sendo direcionado realmente para a obra ou não. Tipo, a obra custou não sei quantos milhões. De fato, foi gasto esses milhões nessa obra? Então, é por isso que eu acho que, de fato, não é utilizado da maneira que seria. Ao meu ver, não. Eu vejo isso em relação, quando a gente parar para pensar, em relação ao dinheiro investido e tempo para concluir a obra. Acho que o governo brasileiro ele tem um costume de iniciar a obra, troca governo, troca mandato e vai indo, ele demora muito a concluir. A essa troca de mandato, ficar em reconstrução, acho que vai sempre gastando mais dinheiro. Então, ao meu ver, ele não investe da melhor forma porque ele não é eficiente em concluir o que ele inicia. Não, nem um pouco. O que é dado realmente para o investimento ser gasto. Vamos supor, se for colocado um valor X, para esse valor ser investido. E a gente sabe que não é. Né? A gente anda por aí, a gente vê bueiros, sabe? Quando dia de chuva, então, o povo menos favorecido, digamos assim, que sofre mais com esse não investimento. Né? A gente sabe que tem investimento, mas ele não é aplicado. Então, alcança sempre a parte mais baixa, podemos dizer assim, que sofre. Entendeu? A gente vê dia de chuva, né? Sempre o pessoal da Baixada Fluminense, não sei se vocês conhecem, passam muita dificuldade. E sempre a mesma ladainha. Nós vamos rever, vamos ajudar e a gente vê que nada é feito. Então eu creio que assim, eu, como cidadão, como você também, na hora que a gente for votar, né, escolher bem em que a gente vai votar e cobrar. Né? Porque o povo ele tem esse poder. Se o povo descobrir o poder que tem, entendeu? As coisas ficariam bem melhores. Bom, as obras paralisadas já respondem um pouco essa pergunta, né? Se usassem bem, não estaria parado. Porque ninguém investe um dinheiro para parar a obra no meio do caminho. Por exemplo, você não vai construir uma piscina na sua casa e no meio da obra você fala assim, não, para. Vamos paralisar a obra, deixa assim. Inicialmente você juntou o dinheiro para isso, você se planejou, ou você está fazendo aos poucos, mas você não para de fazer uma obra na sua casa. E por que no país se para assim? E ninguém questiona. Por isso, as pessoas responderam aí, né? É isso que a gente vê. Vamos seguir, gente. A gente percebe que obras públicas, que é o nosso tema de hoje, está espalhado pelo Brasil inteiro. Obras públicas paralisadas. Esse é o detalhe. As fraudes em licitações e contratos públicos são um problema
crítico que afeta a transparência, a integridade e a eficiência dos processos governamentais. Essas fraudes não apenas comprometem o uso adequado dos recursos públicos, mas também prejudicam a confiança do público em relação às instituições. Vamos ver. A fraude em licitações públicas refere-se a qualquer ação ilícita que visa distorcer ou manipular o processo de contratação, com o objetivo de favorecer determinada empresa ou pessoa física. Essas práticas fraudulentas podem ocorrer em diferentes etapas do processo licitatório, desde a elaboração do edital até a execução do contrato. Dentre os diversos tipos de fraudes, alguns são mais frequentemente identificados. Entre eles, destacam-se a formação de cartel, onde empresas se unem para combinar preços e dividir o mercado, e a fraude documental, que envolve a falsificação de documentos ou informações para obter vantagens indevidas. Outros tipos de fraudes comuns incluem o direcionamento de licitações para determinadas empresas, a subcontratação irregular, a simulação de competição, o superfaturamento de preços, o pagamento de propinas a agentes públicos e a utilização de documentos falsos ou irregulares. Existem algumas medidas preventivas para evitar fraudes em licitações públicas. Algumas delas são elaboração de editais claros e objetivos, realização de pesquisas de preços, verificação criteriosa de documentações, realização de auditorias internas e externas nos processos licitatórios e utilização de tecnologias e ferramentas específicas para auxiliar na identificação de irregularidades, como sistemas de monitoramento e análise de dados. Pois é, gente. Corrupção, né? Olha, vou focar num tópico dessa reportagem, são as licitações. O que é uma licitação? O governo estadual deseja fazer uma extensão da rodovia, ou melhor, deseja fazer uma escola. E aí tem que ter a construtora. Não é o governo que tem essa construtora, não vai pegar os servidores para fazer, não, ela tem que ter uma empresa que vá fazer isso. Aí o que o governo faz? Ele lança no Diário Oficial do Estado um edital, dizendo o que vai fazer e que está aberta a concorrência para quem se interessar. Aí o que acontece? As construtoras veem isso e falam assim, opa, vou inscrever a minha empresa. E vai lá, faz o orçamento, o projeto, olha, eu vou construir essa escola aí com R$1,5 milhão de reais. Aí uma outra empresa também quer concorrer, porque quem ganhar vai levar o dinheiro para construir, né, para si. Essa é a ideia. O outro chega lá e fala assim, ó, eu construo com R$1.400.000. Aí o outro fala assim, ó, eu construo com R$1.100.000. Obviamente, R$1.100.000 leva. É o que a gente espera. A questão que a empresa que ganhou, ela tem que construir com aquele dinheiro que ela falou que seria. Às vezes o dinheiro acaba antes. O Estado não vai dar mais dinheiro, a empresa vai e sai. Ficou inacabada. Mas o problema, gente, nessas licitações, é que às vezes são combinadas. Pode acontecer aquela combinação assim, ó, eu vou dar R$1,5, você dá R$1.400, você dá R$1.100. Dessa eu vou deixar você levar. Na próxima eu levo. Entende? Infelizmente. Olha, a cidade cresce. A gente precisa de mais hospitais, mais escolas, mais rodovias, mais tudo. Mas a gente precisa de uma coisa, que é o planejamento. E o planejamento urbano é uma ferramenta essencial para garantir que as obras públicas contribuam de forma positiva e duradoura para o desenvolvimento das cidades. Olha, sem um plano estruturado, construções como avenidas, viadutos, hospitais ou moradias populares podem não atender às reais necessidades da população ou até gerar impactos negativos, como congestionamentos, alagamentos quando chove e ocupação desordenada do solo. Ao alinhar crescimento urbano com a sustentabilidade, o planejamento evita desperdícios de recursos e prioriza investimentos em áreas estratégicas. Saiba que isso inclui, por exemplo, a escolha de locais adequados para novas unidades de saúde, a expansão do transporte público, a reurbanização de áreas degradadas, sempre considerando os impactos ambientais, a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores.
Outro ponto central é a escuta ativa da comunidade. Tem que ouvir o povo, gente. Cidades que incorporam a participação popular em seus projetos conseguem identificar com mais precisão, como cirurgião, os problemas locais e construir soluções mais eficazes e justas. As pessoas precisam de habitação, vai construir rodovia. As pessoas precisam de saúde, vai construir museu. Tem que ouvir a população, tem que conhecer a população de verdade. Audiências públicas, consultas populares e conselhos de bairro são instrumentos que fortalecem essa relação entre o poder público e a sociedade. Os especialistas em urbanismo também destacam a importância de integrar diferentes áreas da gestão pública no planejamento das obras, como saneamento, habitação, educação, meio ambiente e mobilidade. Quando há diálogo entre essas esferas, os projetos se tornam mais completos, com melhor aproveitamento do espaço urbano, maior impacto social e melhor uso do dinheiro. Se não houver essa conversa, essa troca do que a gente precisa, o que a gente pode fazer, mas vocês precisam disso, eu não consigo fazer isso, mas consigo fazer isso, a gente consegue achar um meio termo para atender às necessidades e o que é possível da gente fazer. Se não houver essa troca, não tem jeito. E também não adianta a gente querer que haja essa conversa se a gente não vai em uma audiência pública para a gente poder ouvir e dar opinião. E também não adianta a gente ir na audiência pública e não sermos ouvidos. Não é não? Então, de certa forma, a gente precisa começar ao invés de se afastar da política, a gente precisa se aproximar. Não estou falando de ser político, eu estou falando de acompanhar o que é feito, ouvir o que está sendo falado, refletir sobre os projetos, para que você possa ser um porta-voz da sua sociedade também. Olha, minha equipe foi às ruas mais uma vez, só que agora a gente quer saber o seguinte: você já viu alguma obra pública que ficou parada ou nunca foi concluída? Vamos ver as respostas. Bastante. No momento eu não me recordo de muitas, mas por exemplo, até mesmo no bairro de Olaria, algumas obras com relação à calçada, algumas praças também não foram concluídas, ficam abandonadas e acaba acontecendo de ter proliferação de alguns insetos, né, alguns animais, ratos, baratas, e acaba até mesmo questão de mosquito da dengue e acaba prejudicando também os moradores ao redor. Sim, a moradia dos estudantes lá onde eu moro. Ainda não foi até hoje, muitos anos, até hoje não terminou a obra. E há quanto tempo estava para concluir? Já era para ter concluído há mais de 10 anos e até hoje está parado. Acho que depende lá da UFRJ, prefeitura. Já trabalhei no MIS, está lá em Copacabana. Fui apontador, né, e o MIS está lá. E tem muitos outros lugares, né, que eu viajo o estado todo. Então a gente vê muitas obras aí que só começam para o dinheiro poder ser liberado. Porque obra e pessoas no sinal dá muito dinheiro para o poder público. Quanto mais violência há, mais dinheiro entra com mais facilidade, sem licitação. E as obras dão 30% para aquele que administra. E fora o restante que vem por fora, por conta da necessidade da obra, vamos dizer assim, né? Ela se faz necessária com urgência, que antes não haveria a urgência se fosse feita em tempo hábil. Acabamos de ouvir aí, é difícil, né, nunca ter visto uma obra parada ou não concluída. Isso daí, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia no Brasil. São mais de 11.900 obras paralisadas. Vários bilhões de reais parados ou talvez jogados fora. Obra pública é para atender ao público, não à instituição. Obra pública é para promover melhorias para a vida social, seja com saúde, rodovias, escolas, empreendimentos de crescimento, de desenvolvimento. O foco da obra pública é o público, são as pessoas que estão ali. As pessoas são o alvo de tudo. E se a obra para, foram as pessoas deixadas para trás.